Deus nos concedeu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Creio que Deus fala de forma individual e creio também que Deus fala de forma coletiva com todos nós ao mesmo tempo. Tá? O primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, diz assim: E teve Davi conselhos com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos espalhados por toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se ajuntem conosco. Versículo 3 é muito importante. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. No Antigo Testamento, a arca que é falada nesse texto, a Arca da Aliança, também conhecido como Arca do Concerto, meus irmãos, ela representava literalmente a presença de Deus no meio do povo. Deus deu uma ordem a Moisés para que fizesse uma arca de madeira de acácia, toda de madeira de acácia, porém coberta por dentro e por fora de ouro. A madeira de acácia representando a natureza humana, mas o ouro representando a glória de Deus. E aonde essa arca passasse, aonde essa arca estivesse, ali era a presença de Deus que estava literalmente no meio do povo de Deus. Dentro dessa arca continha alguns itens, como as tábuas da lei que foi escrita pelo dedo de Deus, representando a lei que direciona, a lei que conduz, o amor, a palavra de Deus, que foi dada à nação de Israel. Então a nação de Israel tinha uma lei para os conduzir e os guiar ao melhor caminho. Existia também o vaso de maná dentro desta arca, que representava a provisão de Deus, representava o alimento diário, representava a confiança na provisão de Deus diária. Existia outro item também, a vara de Arão que floresceu, que foi um sinal de confirmação do ministério na vida de Arão, a qual Deus confirmou para todo Israel que ele tinha de fato um chamado de Deus. Então esses três itens estavam dentro da arca da aliança. E essa arca, ela era muito importante, era um utensílio sagrado que representava o poder de Deus, a manifestação de Deus entre o seu povo. Fato é que Israel, quando ia para uma guerra, a arca ia na frente. Para conduzir essa arca, deveria ser conduzida pelos levitas. Lá em 1 Crônicas 15:15, diz que os filhos dos levitas, eles levavam a arca nos ombros. E isso foi uma ordem dada por Moisés, na lei de Moisés. Mas aqui, meus irmãos, em 1 Crônicas, capítulo de número 13, a arca ela foi capturada pelos filisteus após uma batalha de Israel contra os filisteus. Israel, com a arca, indo com a arca para a guerra contra os filisteus, 4.000 homens morreram. Sem a arca, 30.000 homens morreram. Por que eles perderam essas duas guerras? Porque Israel estava em desobediência a Deus nesse momento. A arca foi tomada pelos filisteus e em seguida ela foi devolvida a Israel. Mas quando essa arca é devolvida a Israel, ela é mantida em uma cidade chamada Kiriat Jearim. E a Bíblia diz, no período de todo o reinado de Saul, a qual ele reinou na nação de Israel 40 anos, a arca foi negligenciada e permaneceu na obscuridade. Fato é que os últimos 20 anos do reinado de Saul, essa arca ficou na casa de Abinadab. E durante 20 anos aonde essa arca permaneceu, nada aconteceu na casa de Abinadab. E a arca estava ali, representava a presença de Deus. E aí,
trazer algumas lições para nossas vidas. Davi é um homem que decidiu trazer de volta a presença de Deus ao centro da nação de Israel. E a história de Davi com a Arca da Aliança não é um relato medíocre, não. Ela traz um diagnóstico espiritual para nossas vidas. Israel tinha um rei, Israel tinha exército, tinha estrutura, mas faltava uma coisa, a presença de Deus no centro. A arca não era, durante aquele período, a presença de Deus para eles. Na verdade, a arca passou a representar para Israel um amuleto. E é por isso que eles perderam aquelas guerras. A arca representava a glória de Deus, o governo de Deus e a aliança de Deus. No entanto, Davi percebeu o que poucos perceberam. Sem a presença de Deus, meu reinado não faz sentido. Então eu vou buscar a presença de Deus, vou buscar a arca novamente. E a decisão correta de buscar a presença de Deus, de Davi, ele diz, não a buscamos nos dias de Saul. E isso nos revela 3 níveis de consciência de Davi. Davi ele tinha uma consciência histórica, ele conhecia a história. Embora ele não fosse rei naquele período, quem era rei era Saul. Na sua consciência histórica ele reconhece o erro do passado. Na consciência espiritual da atualidade ele entende o valor da presença. E na consciência coletiva ele chama toda a nação, ele não decidiu sozinho. E aí nós entendemos aqui um princípio bíblico. Toda transformação nas nossas vidas começa quando nós percebemos o que está faltando nas nossas vidas. Às vezes o que está faltando é uma dedicação maior, é um comprometimento maior, é uma comunhão maior, mais tempo de oração, mais tempo de comunhão, mais tempo de relacionamento, e Deus está exigindo e pedindo isso da gente. Mais tempo com Deus. Não adianta nós crescermos financeiramente sem crescer espiritualmente. Não adianta ter ministério, ter uma igreja, um templo sem presença. Não adianta ter aparência sem ter essência. Não adianta. Não adianta. Davi queria, naquele momento, acertar, mas ele fez do jeito errado. Davi queria trazer a arca, mas ele colocou a arca em um carro. Deus. A ordem era colocar nos ombros dos levitas. Davi e toda a nação ignoraram as instruções divinas. Isso trouxe um resultado caótico, catastrófico, a morte de Uzá. Isso nos ensina que boas intenções, elas não substituem a obediência à palavra de Deus plenamente. Nós temos que obedecer ao Senhor totalmente, em todos os seus mandamentos. Mas uma coisa é fato, e nós aprendemos aqui nesse texto, a arca, ela é a presença de Deus. E quando a presença chega debaixo de obediência, debaixo de comunhão, de santidade, de renúncia, a vida das pessoas muda. A arca vai para a casa de Obed-Edom. Nós vemos o resultado na casa de Obed-Edom. Em 3 meses, Deus mudou a vida de Obed-Edom. Prosperidade, favor, transformação. A presença de Deus, ela mudou a vida de Obed-Edom. Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos e nada aconteceu. Ou seja, a presença de Deus, ela não é neutra. Ela tem poder para transformar tudo ao redor, aonde ela passa. Assim era a arca. Quando a arca chegava, a presença de Deus se manifestava, as coisas mudavam. E é isso que tem que acontecer em nossas vidas. Nós não podemos mais negligenciar e pensarmos como muitos estão pensando hoje, isso é coisa do passado, buscar, orar, jejuar, isso é coisa de 20, de 40, de 50 anos atrás. Os tempos mudaram e as coisas hoje podem, sim, serem diferentes. E para muitos está sendo assim, meus irmãos. Muitos não estão mais buscando, muitos não querem mais compromisso, muitos não querem mais ouvir nem essas mensagens espirituais. Mas são essas mensagens que Deus quer que nós, como líderes, compartilhamos e, primeiramente, vivamos essas palavras. Vivamos, de fato, isso. Uma casa com a presença muda o ambiente. Uma vida com presença muda decisões. Um coração com presença muda prioridades. Então, nós precisamos mudar nossas prioridades. Nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma transformação nesse tempo. Nós precisamos de mais compromisso no reino,
mais compromisso, mais comprometimento na oração, mais horas com Deus, mais leitura bíblica. E é isso que nós temos que vivenciar. Tem muitas igrejas que não ligam mais para isso. Não estão mais preocupadas com a arca, não estão mais preocupadas com a presença. Tem muita igreja que não se preocupa mais com a presença, não se preocupa mais com a arca. Estão igual Saul. Saul não deu importância à arca no seu reinado. E nós precisamos dar importância à arca, à presença de Deus. Hoje nós não precisamos de objeto. Hoje nós não precisamos desse misticismo. Hoje nós precisamos da presença. Nós precisamos hoje da presença do Senhor. Nós precisamos do avivamento, da unidade, da comunhão. Nós temos que fazer como Davi, na segunda vez, depois de ser partido no meio, o temor de Deus veio sobre a vida de Davi e Davi deixou a arca lá na casa de Obed-Edom, procurando uma forma, como é que eu vou trazer a arca de Deus de volta para o meu reinado? E aí ele foi consultar a lei do Senhor e na lei, quando ele consultou a palavra de Deus, ele viu esse texto aqui, ó. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, e com as varas que tinham sobre si. Não existe outros métodos. Não adianta fugir desses princípios. Qual, pastor? O princípio do jejum, o princípio da oração, o princípio da renúncia, da santidade, da leitura na palavra e do congregar. Não adianta abrir mão disso. Tem muito crente abrindo mão disso e naufragando na fé. Tem muito crente abrindo mão disso e se afastando. Mas nós estamos vendo num contexto geral, meus irmãos, a dificuldade das pessoas congregarem. Davi passou por essa experiência, ele enfrentou no seu reinado, quando ele quis trazer a arca pela primeira vez, ele enfrentou a morte de Uzá. Isso trouxe um temor no coração de Davi, porque em 1 Crônicas, capítulo 13, ele consultou primeiro os capitães de milhares e os príncipes. Se você olhar a ordem, ele deixou o sacerdote para consultar por último. E por isso que Davi errou, trazendo a arca em um carro novo, carro de boi. Mas na segunda vez, Davi se corrigiu e foi fazer do jeito certo. Isso está em 1 Crônicas 15. Agora Davi amadureceu espiritualmente, chamou os levitas, chamou o sacerdote, seguiu a lei, respeitou o processo. Deus não rejeita quem erra, nós aprendemos aqui. Ele corrige quem quer crescer. E aí nós temos uma lição maravilhosa, irmão. Nós temos que nos ajustar através da palavra, não é através dessas teologias, essas falsas, essas novas ideologias que estão surgindo no meio do povo de Deus. Esse carro novo que está aí. Carro novo não aceita avivamento, não aceita correção. Carro novo são igrejas que não aceitam o evangelho antigo. Eles não querem mais o evangelho antigo, eles querem o evangelho moderno, eles querem o mundanismo, eles querem a corrupção, eles querem o misticismo, eles querem fazerem movimentos proféticos, mas que não tem base na Bíblia, não tem base na palavra de Deus e estão aí iludindo milhares e milhares de pessoas. Nós não precisamos se adaptar a esse sistema. Nós precisamos começar a alinhar nossas vidas ao padrão divino, ajustar a nossa vida assim como Davi fez. Davi entendeu o erro, reconheceu o seu erro e foi buscar a arca de forma correta. Davi dançou com todas as forças, ele era rei, mas se posiciona como servo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, tudo mudou. Deus deu mais uma chance para Davi. E Davi foi buscar a presença de Deus. Davi foi buscar a glória de Deus na sua vida e a arca de Deus veio. A presença de Deus veio, a arca veio. Eles conseguiram trazer a arca, mas com a arca nos ombros. Isso fala de sacrifício. O tempo de agora é tempo de sacrifício mesmo. É tempo de sacrificar. Sacrifício diário é culto. Sacrifício diário é culto. Está lá em Daniel 12. Sacrifício diário, não vamos esquecer. Teria muito mais para falar aqui. Medite nessa palavra, tem muitas lições aí. E que Deus possa derramar bênçãos gloriosas, maravilhosas sobre o seu lar, sobre a sua casa, com muito carinho
muita alegria eu compartilho essa palavra ao seu coração. Se você chegou até aqui no final desse vídeo e gostou dessa mensagem, escreva aí nos comentários: eu quero a arca de Deus na minha casa. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com a sua família, com os seus amigos. Ajudando o nosso conteúdo, adquirindo nossos materiais, você contribui com o projeto Se Move, ajudando e contribuindo em missões transculturais e locais. Deus abençoe a você e a toda a sua casa, e eu te vejo aqui no próximo vídeo.